Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. A delegação da RENAMO faltou pela segunda vez consecutiva ao diálogo político. José Pacheco, chefe da delegação do governo, diz que a atitude da RENAMO mostra que o partido não está preocupado com o bem-estar do povo. Logo pela manhã desta segunda-feira, a delegação do governo e os observadores nacionais estiveram no centro de conferências Joaquim Chissano para mais uma sessão do diálogo político. A equipe da RENAMO decidiu faltar, fazendo cumprir as ordens de Afonso Dhlakama, que ameaçou há 2 semanas suspender o diálogo político. José Pacheco diz que o governo continua no diálogo porque não recebeu nenhuma carta da RENAMO a manifestar indisponibilidade. Hoje não estamos informados sobre o que se está a passar. Diligências que fizemos não conseguimos ter uma resposta plausível de parte. Ainda não conseguimos obter resposta da RENAMO. O governo continua aberto para o diálogo. O chefe de Estado ao mais alto nível continua para o diálogo. Este caminho que a RENAMO está a tomar surpreende-nos de certa maneira, mas também lá no fundo, acontecendo o que está a acontecer agora, faz-nos ver que a RENAMO é um partido que não está interessado em estar alinhado com a Constituição da República, não está alinhado com respeito de demais legislação aplicada às várias situações econômicas e socioculturais do nosso país. Questionado sobre as consequências do boicote da RENAMO, José Pacheco diz que o governo tudo fará para evitar a eclosão de conflitos armados. O governo fará tudo para que o nosso país não tenha guerra. Não queremos guerra aqui, porque os moçambicanos também não querem guerra. Mas certamente, se houverem situações que periguem vidas humanas, que ponham em causa os bens públicos e privados, o governo saberá defender as pessoas, os moçambicanos, saberá proteger os bens públicos e privados, como sempre o fez, mas está completamente distanciado de qualquer atitude de declarar guerra aqui em Moçambique. Ao todo foram realizadas 114 rondas negociais entre o governo e a RENAMO, processo marcado por avanços e impasses. O Ministério Público pediu hoje a condenação do economista Carlos Nuno Castelo Branco e do jornalista Fernando Mbanza, acusados de atentado contra a segurança do Estado e abuso da liberdade de imprensa, respectivamente. Os dois foram hoje julgados e aguardam pela sentença, que será proferida no dia 16 de setembro. Foram pouco mais de 7 horas de um julgamento que teve sala cheia na 4ª secção do Tribunal Judicial de Kamfumo. Enquanto os jornalistas, ativistas sociais e juristas acompanhavam por dentro o desenrolar do julgamento, do lado de fora eram erguidos panfletos com palavras de solidariedade para com os 2 réus. No início do julgamento, o Ministério Público resumia assim as acusações. Um crime de difamação, calúnia e injúria contra o Presidente da República, previsto e punido pelo artigo 22, número 1, da Lei número 19/91, de 19 de agosto, conjugado com os artigos 407 e 410, ambos do Código Penal. O arguido Fernando João Francisco Mbanza, um crime de abuso de liberdade de imprensa, previsto e punido pelo artigo 42, número 1, da Lei número 18/91, de 10 de agosto, por força do artigo 46, número 1, do mesmo diploma legal, conjugados com o artigo 22, número 1, da mesma lei, e os artigos 407 e 410, ambos do Código Penal. No centro das acusações está uma carta aberta de Carlos Nuno Castelo Branco, publicada em dezembro de 2013 na rede social Facebook, que criticava alguns aspectos da governação do então Presidente da República, Armando Guebuza. O Ministério Público entende que foram usados termos que ferem a honra e dignidade pública do antigo chefe de Estado e, por isso, pede a condenação dos 2 arguidos. Entende o Ministério Público que no documento em causa, o réu usou palavras e expressões insultuosas à figura do Presidente da República e de igual modo o réu fez acusações, não é,
ao Presidente da República na altura. Nesses termos, de tudo que foi aqui exposto, o Ministério Público entende que estão reunidos aqui os elementos, tipo legal de crime de que o réu é acusado e requer que mesmo que seja condenado, fazer-se então à justiça. São acusações que Castelo Branco defende que não correspondem à realidade, uma vez que a opinião tinha apenas como intenção debater ideias com a sua rede de amigos. A intenção era exclusivamente de fazer uma discussão com os meus amigos no Facebook. Não tinha nenhuma outra intenção. Quanto ao jornalista Fernando Mbanze, defendeu ter agido dentro dos princípios da liberdade de imprensa e a intenção com a publicação era apenas alargar o debate das ideias que estavam expostas no artigo. Os advogados de defesa dos dois réus pediram a absolvição dos seus constituintes, considerando que no julgamento nada houve que provasse as acusações do Ministério Público. Os réus querem provar a sua inocência, os réus querem provar que nenhum crime cometeram, o único crime, entre aspas, que cometeram foi exprimir a sua opinião, foi exprimir a sua indignação para com a forma como este país estava a ser governado. E isso é um direito que a Constituição e todos os instrumentos de direito internacional garantem aos cidadãos de todos os países. Por isso, meritíssimos juízes, senhores juízes eleitos, aquilo que está aqui em jogo não é o que disse o Ministério Público. Não está aqui em jogo saber se, como foi dito, o que está em causa é a forma como o réu usou as palavras para exprimir a sua opinião. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo neste processo é uma fronteira que é preciso traçar entre vivermos num país em democracia, vivermos num país em que os direitos dos cidadãos e as suas opiniões são respeitados, ou vivermos numa ditadura, vivermos num país onde as liberdades são coartadas, onde as pessoas vivem amordaçadas. Fê-lo com a objetividade descrita nos princípios da lei de imprensa, pelo que a sua conduta não ultrapassou a fronteira do penalmente censurável, tendo-se mantido estritamente dentro dos limites admissíveis do direito de informação, não preenchendo por isso o ilícito de difamação nem de qualquer outro. E é sobre este julgamento que a Noite Informativa vai hoje analisar. Recebemos como convidado o Dr. Elísio de Sousa. Muito boa noite, bem-vindo à Noite Informativa. Boa noite, obrigado. Bem, como acompanhamos, iniciou hoje o julgamento do economista Nuno Castelo Branco, Fernando Veloso e também de Fernando Mbanze, que é editor do Diário Eletrónico Mediafax. Dr. Elísio, como é que olha para este processo? Obrigado. Boa noite, Selma. Boa noite a todos os telespectadores da STV Notícias e mais uma vez agradecer o convite que me foi formulado para cá participar. Bom, primeiro, como pode-se dizer, finalmente chegou o dia que era tão ansiado pelo povo moçambicano e esta ânsia vem por se tratar de uma situação quase que sui generis, não é? É um julgamento que acaba arrastando consigo algum cunhão emotivo por parte das pessoas, porque estamos a falar de uma matéria que é uma matéria muito sensível, porque estamos a ver dois direitos. Portanto, um direito é o direito à proteção, à imagem, ao bom nome, e outro é o direito à informação. E também não se pode descurar o fato de estar a ser julgado, portanto, não só indivíduos, mas quase que uma classe jornalística, e daí que se justifica a mediatização deste caso. Ora, em princípio, olhando para aquilo que é o julgamento, eu daria nota positivíssima àquilo que foi a conduta, ou está a ser a conduta do próprio tribunal, concretamente na pessoa do juiz, que é a polícia da audiência, porque o juiz, ao permitir que seja, portanto, esta audiência transmitida e sejam captadas imagens, é, portanto, um avanço muito grande aquilo que é a transparência que se pretende neste caso, que é um caso que também mexe com aquilo que são os princípios da transparência, portanto, do Poder Judiciário, e também ajuda, de certo modo, a dar uma maior credibilidade à decisão que vai ser tomada e que permita que não só as pessoas que estejam
necessariamente na cidade de Maputo possam ter oportunidade de acompanhar este julgamento de uma forma muito mais atualizada, mas também a todo o país, porque pronto, o país é uno. E também outra nota positiva é o fato de se ter admitido a representação de um dos réus por advogado, porque isto faz com que, é verdade que, pelo menos aquilo que foi a justificação, é que o réu não se encontra, está doente e, por causa disso, pode, com a permissão do próprio juiz, fazer-se representar e não entorpecendo aquilo que é portanto, o procedimento normal deste processo. São 3 réus, dos quais um não está cá, mas fez-se representar pelo seu advogado. Exatamente. E é algo que, em termos de direito processual penal, é admissível. Agora, nós sentimos que o Ministério Público, contra todas as expectativas, manteve a sua acusação, defendeu até o último minuto que esteve lá em tribunal, que é nas alegações finais. Pronto, isto mostra que todo aquele clamor, portanto, público não conseguiu, portanto, de algum modo fazer o Ministério Público vergar daquilo que era a sua posição inicial e provavelmente haja ter fundamentos bastante para tal. Mas doutor Alício, o Nuno Castelo Branco, ele exprimiu aquilo que é o seu pensamento, aquilo que é a sua visão, o que é o seu sentimento, e disse que era para discussão entre amigos no Facebook. Até que ponto é que se pode considerar que isto é contra a segurança do Estado? Pois, esta questão da segurança do Estado, Selma, é uma questão que é preciso olhar-se muito bem, porque num Estado de direito democrático é preciso saber-se que as pessoas têm certas liberdades e que essas liberdades muitas vezes podem colidir com outros direitos. Mas os princípios constitucionais e os direitos constitucionais, apesar de serem contraditórios, têm que ser ponderados. Então, se falamos de um direito de expressão que alguém exerceu e que colidiu com o direito, portanto, ao bom nome de uma terceira pessoa, o que deve fazer o juiz é, portanto, olhar para estas duas expressões, olhar para esses dois direitos e ver qual deles, de facto, o extravasou, como dizia, portanto, na reportagem, os limites do outro direito. E, pronto, por aquilo que entende o Ministério Público, é que houve, portanto, albarroamento deste princípio, destas fronteiras, enquanto a defesa mantém, portanto, a teoria portanto, da intangibilidade de direito de terceiros. Mas, de todo modo, vai caber ao juiz e a tudo aquilo que foi a matéria coligida, portanto, no processo. Agora, olhando para... Eu volto a insistir com a questão da segurança do Estado, porque, segundo o Ministério Público, disse que falava-se da difamação, calúnia e injúria contra a figura do ex-presidente da República. Eu quero este relacionamento deste assunto com a segurança do Estado. Pois. É assim, em princípio, se nós dissermos que o que é a segurança do Estado, em princípio, qualquer ato que atente contra, portanto, aquilo que é a soberania nacional, os atos que atentem contra aquilo que passa a repetição, a própria segurança do Estado, em que o próprio Estado não possa ser, de algum modo, fragilizado naquilo que é o seu poder soberano em relação a um terceiro Estado ou pessoas dentro do mesmo Estado, isto é que é, em princípio, a segurança do Estado. Mas a nossa lei entende, o novo Código Penal veio, portanto, corroborar isto, entende que quando se difama a figura do Presidente da República e alguns entes também protegidos, por exemplo, o Presidente da Assembleia da República, o Procurador-Geral da República, o Presidente do Tribunal Supremo e os secretários-gerais dos partidos com representação parlamentar, também é um ato contra a segurança do Estado. Mas isto é um conceito legal. E este conceito legal provavelmente não vem acompanhado daquilo que é a dogmática jurídica, porque a dogmática jurídica é que nos ensina que um ato, portanto, de difamação deve naturalmente pôr em causa o próprio Estado. Não me parece até hoje que seja, portanto, defensável a teoria de difamação portanto, de uma entidade soberana, que seria o chefe de Estado ou qualquer outra, até falamos até do próprio juiz, que também está lá na lei, como atentado à segurança do Estado. Agora, se está na lei, tem que ser aplicada. Isto não há dúvidas. O grande problema e a grande
trave mestra deste processo é o problema de saber se aquele ato concreto e da forma que foi cometido é ou não, portanto, difamação ou é simplesmente um direito ou exaltação de um direito de liberdade de expressão. Então, eu penso que é este quid que está com o tribunal agora que impende a ele decidir. Ok. Onde é que fica a liberdade de expressão? De alguma forma, há algum limite na nossa liberdade de expressão ou não? É verdade. A questão da liberdade de expressão é uma questão amplamente discutida. Eu até prefiro discutir em termos gerais, sem entrar pela segurança do Estado. Vamos olhar para em termos gerais. O que é que vai ser liberdade de expressão? A liberdade de expressão, portanto, é a liberdade que qualquer indivíduo tem de se expressar, portanto, sobre e emitir a sua opinião publicamente, sem qualquer, portanto, receio de lhe ser coartada, portanto, esta liberdade. Então, esta liberdade de expressão, quando ela vai ofender diretamente a uma terceira pessoa e esta terceira pessoa não estando abrangida naquela proteção especial, pode ser um crime de difamação. Em outras palavras, diria o seguinte, que a liberdade de expressão vai ser o direito de emitir opinião e que esta opinião, tratando-se de portanto, uma entidade pública, ou um funcionário público, ou servidor público, como prefere a lei, basta que esta opinião não seja, portanto, verdadeira, vai ser difamação. Mas se for verdadeira e tem a ver com o exercício das funções deste funcionário, já não é difamação, continua a ser liberdade de opinião. E as pessoas que exercem cargos, portanto, de algum modo relevantes no Estado e também são os funcionários públicos, têm, portanto, o direito à privacidade muito mais reduzido do que as pessoas, portanto, que não têm qualquer, portanto, ligação com o serviço público. Eu explico da seguinte maneira. Por exemplo, se o Elísio diz a um João, por exemplo, que olha, este João em casa é espancado pela sua esposa, eu publico isto, por exemplo. Esta informação, mesmo que seja verdadeira, é passível de ser incriminada por difamação, porque não há relevância pública em eu, portanto, difundir esta informação, sendo ele um ente particular. Mas, diferente é de eu, Elísio, dizer que uma terceira pessoa, um Fernando, por exemplo, não é, que trabalha no notário, que é corrupto. E eu consegui provar que ele acaba recebendo suborno. Eu posso estar a difamar, portanto, posso estar a ofender a honra desta pessoa, mas não estou a cometer um crime de difamação, porque na própria lei diz que quando os factos têm a ver com o serviço ou por causa dele, sendo um funcionário público, já afasta a difamação, trata-se de expressão do direito à informação. Sim, parece ser um pouco complexo destrinçar essas liberdades. A minha questão é, como acompanhamos, também como disse a acusação, os arguidos ultrapassaram aquilo que é a barreira da liberdade de expressão, de opinião, imprensa e invadiram aquilo que é o campo do direito ao bom nome. Como é que nós podemos destrinçar estas liberdades? Onde Exato. Começa uma e onde termina e começa outra? Selma, não existem critérios, portanto, objetivos e até aritméticos que nos calculem até onde que vai a liberdade e onde termina. É uma questão de ponderação de valores, é uma questão axiológica, é uma questão, portanto, que tem a ver com muitos outros fatores, portanto, entre eles conjugados, que se vai ter o conceito de difamação ou o conceito de liberdade de expressão. E esta portanto, e quem vai... O que vai alimentar estes critérios todos é a doutrina, é a jurisprudência, é a interpretação da Constituição, tanto que tal. E muitas vezes este tipo de crimes são crimes de tal modo que a sua peculiaridade, é muito singelo, portanto, aquela diferença em que a gente não percebe muito bem se é difamação ou é direito à informação. Mas
um dos critérios objetivos foi este que acabei de dizer, que é Sim. quando se trata de, portanto, um funcionário público. Agora, quando se trata de um particular, é uma pessoa que tem uma proteção muito mais ampla em relação à sua privacidade. Aí é muito mais difícil aferir se trata-se eventualmente de difamação ou de direito à informação. Mas há sempre aquilo que é jurisprudência, por isso que os juízes têm que estar muito atentos àquilo que é a jurisprudência, às decisões dos tribunais supremos, dos tribunais superiores, neste caso, aquilo que são os manuais que são escritos em relação a estas temáticas, aquilo que é a tendência do direito comparado, portanto, nas outras legislações, as doutrinas estrangeiras, o que é que se diz em relação a isto, é com base em todos estes elementos coligidos que vamos ter um conceito, portanto, mais aproximado daquilo que é o limite do direito da informação e o princípio do direito, portanto, ao bom nome. Vamos àquilo que é o direito à informação. Nuno Castelo Branco fez esta carta, publicou no Facebook, não é? E muita gente teve acesso. O Fernando Banzi e o Fernando Veloso apenas pegaram naquilo e colocaram no jornal. Por que eles têm que ser também responsabilizados? Porque já era algo público. Exato. São responsabilizados nos termos da lei de imprensa, que ainda mantém-se em vigor, apesar de termos uma nova, portanto, lei da informação, mas a lei da imprensa, que é aquela de 91, ainda, portanto, na ressaca da nova da Constituição de 90, e é uma lei que transporta princípios ainda, portanto, da Constituição quase que de 75, apesar de ser, na altura, ser considerada uma lei inovadora, mas a lei assim determina que aquele órgão de informação que difundir uma notícia aparentemente difamatória, também são responsabilizados o diretor ou o editor. Portanto, provavelmente estes estão a responder especialmente porque o artigo da lei assim o determina. E, provando-se que, de facto, há difamação, também esta responsabilidade irá para aqueles que o difundiram. Agora, há uma questão nova e é uma questão, de facto, de estudo, é este instituto das redes sociais. O que representa a publicação de uma notícia, aparentemente, ou pode ser que possa, eventualmente, ofender a dignidade e a honra de alguém numa rede social? É uma questão, de facto, que é uma questão de estudo, são questões novas, mas aquilo que nos ensina, portanto, a doutrina é que a publicação, seja ela pela rede social ou qualquer outra forma, portanto, não há um limite da qual cria um efeito especial. Portanto, se eu partilho, eventualmente, mesmo que seja para os meus amigos, mas se esta informação seja uma informação difamatória, tem o mesmo condão de difamação. E, aliás, quando se usa muitas vezes a imprensa ou qualquer outro meio que não seja, portanto, meio direto e verbal, tem sido um crime de tal modo agravado por causa do acesso de várias pessoas a esta informação. Agora, uma coisa que nós temos talvez que analisar é se de facto esta notícia é difamatória. E outra questão talvez que poderíamos também discutir era se de facto sendo este um crime contra a segurança do Estado, não ficou abrangido pela amnistia de 2014. Então, pelo menos por aquilo que dita esta lei da amnistia, portanto, foram amnistiados todos os crimes contra a segurança do Estado praticados naquela época. E este é um deles que também foi supostamente praticado naquela época, logo poderia também aproveitar a deixa da amnistia desta lei. Mas pronto, não percebo até agora quais foram os fundamentos do Ministério Público para manter, portanto, a sua acusação e defendê-la de forma acérrima, mesmo tomando em conta que existe esta lei. Esta lei, sim. Exato. E a pena aplicar tanto para Nuno Castelo Branco como para Fernando Banzi e Fernando Veloso será a mesma? Pois, em termos de qualificação da pena, a pena, portanto, a moldura penal é a mesma, é de prisão de 1 a 2 anos. Portanto, é uma prisão que sempre pode ser convertida, portanto, em multa. É uma pena que também podem ser aplicadas as penas alternativas, mas, eventualmente,
com esta ausência do Código de Processo Penal, que é amplamente discutida, aplicabilidade ou não, mas pelo menos está lá na lei e é uma possibilidade também que se pode recorrer. Portanto, há vários cenários que nos podem sair deste julgamento, mas uma coisa é certa, é que o Ministério Público, acredito que tem um trabalho já teve um trabalho a quadruplicar, que era, portanto, provar a inaplicabilidade da lei da amnistia, que era provar que este crime, portanto, sendo o crime contra a segurança do Estado e que estava previsto numa lei especial revogada, mas que vem uma outra lei geral que vem, portanto, criminalizar esta conduta, se de facto deve-se aplicar a lei nova geral, uma vez que os arguidos beneficiam pelo menos do princípio da aplicação da lei mais favorável, que é um princípio até constitucional. Era preciso também que o Ministério Público provasse que a lei de imprensa é aplicável neste caso, porque a lei de imprensa só dá aso para a aplicação de crimes que constam do Código Penal, não é? E o Código Penal, na altura em que foi cometido o crime, não tinha este crime, não é? E logo, corroborando o princípio da aplicação da lei favorável, não é? Era difícil perceber como é que o Ministério Público fez a ginástica de conseguir enquadrar no novo Código Penal quando baseou-se numa lei especial que está hoje revogada. E também é um desafio para o próprio Poder Judicial, poder estudar e de uma forma didática também ensinar, portanto, ao povo moçambicano como é que esses casos devem ser tratados, e também é um caso de estudo para toda a comunidade, portanto, jurídica, no sentido de percebermos até onde começa e termina a segurança do Estado. Porque senão daqui a nada estaremos todos... Não se levanta aqui a hipótese de alguma inconstitucionalidade? Bom, a inconstitucionalidade até pode se levantar, porque os direitos, portanto, de expressão estão regulados na Constituição. E coartar este direito, portanto, para certas figuras pode ser inconstitucional, mas também é preciso, Selma, que percebamos que uma figura de um chefe de Estado goza de uma proteção especial por parte do próprio Estado para que este exerça as suas funções com, portanto, toda a segurança e toda a vontade. Mas também, como disse, estando no Estado de Direito, esta questão de ocupar alguns cargos de relevância são sempre suscetíveis em qualquer parte do mundo a críticas, a observações, a comentários. Então, o grande problema é conseguirmos saber onde é que termina o direito à informação e onde é que começa, portanto, a segurança do Estado e o bom nome. Agora, eu reparei uma questão neste julgamento que parece-me, talvez, um pouco que seria uma insuficiência. Não sei se a própria pessoa visada, portanto, por este julgamento, haja ter, portanto, intervindo como declarante. Pelo menos não tive este conhecimento, mas em termos processuais era de bom tom, era útil que o próprio, portanto, visado fosse declarante. Quem sabe até poderia reforçar o julgamento dizendo se de facto sentiu-se ofendido ou não na pessoa, porque está-se a dizer que o artigo dirigiu-se a uma pessoa, então a pessoa avisada sempre cabia dizer alguma palavra. Aliás, no próprio Código Penal existe uma matéria, penso que é o artigo, foge, portanto, o número do artigo, mas que diz claramente que há lugar a explicações satisfatórias quando são crimes relativos à difamação. E o Código de Processo Penal vem corroborar essas explicações satisfatórias, portanto, dizendo que se, portanto, a pessoa visada pela difamação aceitar o pedido de desculpas ou as explicações por parte daqueles que são arguidos neste processo, o processo fica extinto. Então, esta diligência judicial quer-me parecer que faltou. Apesar de se tratar de um crime público, apesar de falarmos de segurança do Estado, mas não se devia em nenhum momento olvidar da audição do próprio visado no presente processo. E assumindo que o visado diga que não se sentiu ofendido? Exato. É nestes termos que, pelo menos aquilo que diz-nos o Código Penal portanto, e o Código de Processo Penal, é que quando o visado aceita, portanto, as desculpas ou as explicações, até o próprio artigo diz claramente, a epígrafe, explicações satisfatórias. Se essas explicações são consideradas satisfatórias, portanto, há lugar, portanto, a
portanto, aquilo que é a absolvição ou extinção do processo. Mas mesmo que quisermos, porque de antes não haveria lugar, eventualmente, quando este crime estava, portanto, acometido aquilo que era uma lei especial. Mas agora que está na lei geral, que é o Código Penal, aplicam-se os princípios gerais, portanto, destes crimes, logo estas explicações satisfatórias deveriam, portanto, ser consideradas. E mesmo quem, portanto, possa entender o contrário, que não, porque são crimes contra a segurança do Estado, então deve-se ter, eventualmente, um tratamento de segurança do Estado, pelo menos serviria como um atenuante geral, como uma atenuante até qualificativa para poder, portanto, criar uma sentença justa. Porque o que visa o processo penal não visa necessariamente condenação das pessoas. O processo penal visa não só chegar a esclarecer a verdade material dos fatos, mas também fazer a justiça. E se o indivíduo ou o ofendido que for, portanto, visado num crime aceita a retratação por parte do arguido, e extinguindo-se esse processo ou levando-se este elemento como atenuante especial, aí está-se a fazer justiça, não necessariamente a cumprir com uma formalidade processual. Segundo a Amnistia Internacional, na voz da diretora adjunta para a África Austral, a Muleia Mwanayanda, ela diz que este processo, este julgamento de um académico e de jornalistas ridiculariza a justiça, viola a liberdade de expressão. Qual é a sua percepção e que repercussões é que pode ter este caso? Bom, eu penso que ainda é um bocado, portanto, ainda é um bocado cedo, é prematuro ainda fazer um juízo de valor, porque nós não podemos confundir um julgamento com uma condenação. Provavelmente, se falarmos de uma condenação, é mais fácil, portanto, emitirmos uma opinião. Agora, o julgamento o que é? É um momento em que o arguido, o indiciado, tem a oportunidade soberana de defender-se, e pelo menos é aquilo que nós assistimos, e até esclarecer e trazer factos novos que podem servir para ulteriores processos. Bom, não quero nem concordar nem discordar com esta posição, só acharia que não podemos logo a priori achar que já havendo um julgamento é uma condenação na certa. É verdade que o julgamento é algo pesado para aquilo que é a estabilidade das pessoas, é algo que tira a tranquilidade de qualquer pessoa. É por isso que o Ministério Público tem um dever ex officio de, antes de formular uma acusação, avaliar muito bem o que aquela acusação vai ter, o impacto que vai ter na vida de uma pessoa, para não estar a acusar por acusar e depois contentar-se com a absolvição. Então, mas não podemos de todo modo entender que já há uma condenação. É preciso dar tempo àquilo que é os órgãos de justiça possam fazer o trabalho, mas também é preciso saber-se que quando se está a exercer o direito de informação, principalmente para a classe jornalística, que é muitas vezes vítima deste tipo de processos. É como se fosse, portanto, é como quem vai às chuvas. Sempre pode molhar-se, mas não quer necessariamente dizer que vai se afogar na chuva, não é? Passa a expressão. Então, é mais ou menos, eu penso que é aquilo que é um risco que se tem quando se emite opiniões, mas também, assim como estou aí a emitir opiniões, quem sabe, talvez, um dia possa ser indiciado por estar a emitir uma opinião de livre e espontânea vontade, mas, de todo modo, é preciso ter-se em conta que não pode-se olhar para este julgamento como o fim de um caso. Vamos ter paciência, esperar pela sentença, e mesmo a própria sentença pode ser objeto de recurso, e só o Tribunal Superior de Recurso é que poderá dar eventualmente uma sentença definitiva, mas neste caso concreto será um tribunal de província por causa do nível, portanto, daquilo que é a jurisdição e o nível da hierarquia dos próprios tribunais. A pressão da sociedade, quer nacional, quer estrangeira, pode de algum modo influenciar naquilo que é o rumo do processo? Sempre influencia. Sempre influencia. A sociedade é como no futebol, existe o terceiro, portanto, ou o 11º jogador, como se tem dito na gíria. Sempre influencia, e é preciso ter em conta que o papel da sociedade é mesmo esse, é pressionar as entidades que
que têm, portanto, o ius imperi, ou que exercem o ius imperi, é exercer a cidadania, é o papel, e é preciso também que essas entidades, tanto judiciárias como todas as outras, até políticas, também saibam ouvir aquilo que é o clamor social e não tenham que necessariamente cumprir a linha e a risca aquilo que se diz. Mas é preciso só sentir, portanto, aquilo que é o ambiente que medeia naquilo que é a reação às suas decisões, não é? Porque muitas vezes, quando as pessoas estão a exercer cargos públicos, estão a exercer cargos de responsabilidade, às vezes não tem aquilo que é, entre aspas, diria, o feedback, portanto, dos destinatários daquilo que são as suas demandas. Então, é sempre bom que haja este movimento, basta que não sejam movimentos que culminem com atos de violência ou de arruído ou de qualquer forma que perturbem a ordem pública, mas que seja feito com tudo aquilo que é a panóplia dos direitos e dos deveres que são de algum modo, constituídos ou instituídos nas leis, portanto, na lei da associação, na lei das reuniões, basta que se siga todos esses trâmites. Eu penso que a pressão é positiva, porque também ajuda a haver um equilíbrio entre os governantes e os governados. Dr. Rice Sousa, muito obrigada pela sua presença. Espero que volte mais vezes. Tenha uma ótima noite. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos a seguir com mais informação. Até já. Propomos-nos ao longo dos próximos minutos olharmos para mais um tema que é a questão do acesso à informação. Se está a ser difundida, se calhar não da melhor maneira. Ninguém tem dúvida sobre isso. É preciso repensarmos como reter alguns quadros para irem assegurando a transferência contínua de algumas habilidades. Vamos implementar todos. Há aqui um debate sério, que não é este talvez, um debate sério. Eu acho que é preciso que se faça palestra. STV também é desporto. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. O Presidente da República abriu hoje a 51ª edição da Feira Internacional de Maputo. Filipe Nunes disse na ocasião que a FACIM 2015 deve servir de alavanca para o setor empresarial nacional e internacional. O chefe de Estado abriu a FACIM por volta das 14 horas desta segunda-feira, numa cerimónia bastante concorrida, onde não faltaram membros do Conselho de Ministros, dirigentes de empresas controladas pelo Estado e empresários de vários ramos de atividade. O evento contou ainda com a participação do vice-primeiro-ministro de Portugal, Paulo Portas, que veio a Moçambique dar força à ligação empresarial entre Lisboa e Maputo. O Presidente da República percorreu os pavilhões de stands, onde recebeu informações sobre produtos e serviços oferecidos por empresas nacionais e internacionais. A FACIM movimenta este ano perto de 3.000 empresas e 31 países. Filipe Nunes diz que esta é uma janela para as exportações. A presente edição da FACIM seja memorável em todos os domínios e que registre o maior número de acordos empresariais. Auguramos
que esta edição, mais do que intenções, produza resultados concretos que sirvam de alavanca econômica das empresas, dos empresários de Moçambique. Chegados a este momento, tenho a honra de declarar formalmente aberta a edição da Feira 51 de Maputo. Como é hábito, a FACIM premiou as empresas que mais se destacaram nas exportações durante o ano passado, bem como os alunos do ensino secundário que fizeram as melhores redações sobre o comércio internacional. Queremos reafirmar que agora que temos em comum a inabalável vontade de cultivar o futuro econômico risonho para os nossos filhos e netos, um futuro de desenvolvimento econômico que garanta a nossa soberania plena e que distribua equitativamente a riqueza gerada em nosso solo, possibilitando a conquista de um espaço cada vez mais destacado no cenário econômico mundial. Expõem na FACIM organizações nacionais e estrangeiras que operam nos setores da agricultura, pesca, indústria e comércio, turismo, exploração mineira, entre outros. O governo diz que as instituições públicas estão na FACIM com o objetivo de encontrar parceiros para desenvolver projetos ligados ao setor de energia, transporte marítimo e formação de capital humano. Se visitar o pavilhão que aqui temos, está indicado aquilo que neste momento existe em termos de energia, mas também há elementos importantes relativamente ao futuro, que é a questão relativa às energias fundamentadas em energia hidroelétrica, mas também expondo-se aí os minerais, o carvão e o gás, etc. Dá-se uma indicação de que para o futuro também esses elementos serão acionados para a expansão do potencial efetivo de fornecimento de energia na região. O mar é a estrada zero. Precisamos de criar legislação adequada, sistemas que facilitem a entrada de parceiros para a utilização do mar, na perspectiva de criar-se uma cabotagem nacional, um serviço de cabotagem nacional. Porque para distâncias acima de 600 km o meio de transporte mais adequado ou é o transporte marítimo ou o transporte ferroviário. Mas neste momento ainda não temos um sistema que liga o norte-sul, ou sul-norte, como queira, mas temos o mar, que é uma questão só de viabilizar em termos da introdução de embarcações que possam transformar aquilo que é a economia de escala na perspectiva de redução de custos de transporte e, finalmente, custos preços, na redução de preços. Então nós queremos parceiros para a área de investigação e produção de conhecimento e também parceiros para a área produtiva, porque nós temos empresas, como vou dizer, temos instituições tuteladas que têm como intuito produzir ciência, mas ciência comercializável. Temos exemplo daqui, deste pavilhão que tem aqui, que tem uma empresa que nós temos a sede dela em Namash, e já produz produtos que podem ser consumidos, produz chás, produz extrato de folhas de eucalipto e outras coisas que nós estamos no processo de certificação para nós pormos no mercado em comercialização. Os presidentes da hidroelétrica de Caurabassa e do Fundo de Energia dizem que o país necessita de mais investimentos para aumentar a quantidade de energia fornecida à população. Já o PCA da empresa moçambicana de exploração mineira, Casimiro Francisco, diz que está na FACIM para encontrar saídas para a crise que afeta a indústria mineira. A nossa ideia é pôr em prática o nosso lema, não é? Que nós que damos energia a Moçambique, ao fim e ao cabo, não é? Somos o maior produtor de energia neste país e da região, pelo que a nossa presença implicitamente mostra que queremos que este país tenha um grande vigor, não é? De maneira a podermos rumar ao desenvolvimento deste grande Moçambique, não é? Bom, a ideia do nosso pavilhão este ano é muito simples, não é? Recorda apenas os traços essenciais da HCD, que é a entrada, uma linda caverna, a caverna que leva até os descarregadores, e logo a seguir o paredão onde se gera a energia e a matéria-prima, que é a água, e no decurso disso, a água que sai
dos descarregadores e que vai irrigar Moçambique inteiro. Portanto, é um conceito muito simples. Bem, o que nós trazemos aqui para mostrar é, nós fizemos o Atlas de Energias Renováveis, portanto é um documento que mostra o potencial que nós temos, além da fábrica de painéis solares também, que está aqui no nosso pavilhão, aqui no Ministério da Energia, no pavilhão de Moçambique, onde temos o mostruário do que a fábrica faz, o que está a fazer. Porque há muitos investimentos ainda que são necessários serem feitos e mostra o potencial que existe e ainda a possibilidade de ainda haver mais investimentos nesta área do setor energético. Como sabe, o nosso acesso à energia ainda é muito pequeno, então queremos atingir toda a população e isso é muito importante. Vamos expor um pouco aquilo que é a perspectiva da relação com os parceiros internacionais, tentar revitalizar um pouco a indústria mineira neste momento que está afetada por uma certa crise, então mostrar sinais de esperança e trabalho que está sendo feito. Está sendo muito, porque toda a perspectiva futura de rendimento está mais ou menos ameaçada, os investimentos estão reduzidos, há uma contração de investimento, então a situação é um pouco difícil. Mas está-se trabalhando numa perspectiva de longo prazo, por isso esperamos que este ciclo está quase no fim, daqui a nada começa uma certa recuperação e então aí volta-se aos tempos mais ou menos bons. O Ministério da Saúde quer regulamentar a prática de medicina tradicional em Moçambique para acabar com falsas promessas. Dos cerca de 300 mil praticantes daquela medicina, mais de 120 mil ainda não estão inscritos e a ministra do Pelouro diz que a regulamentação efetiva passa pelo registro de todos os médicos tradicionais. A deposição de uma coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos marcou o início das cerimônias centrais da celebração do Dia Africano da Medicina Tradicional, que foi seguida pela realização da reunião regional Sul e Centro do Instituto de Medicina Tradicional, que decorre de 31 de agosto a 2 de setembro na cidade de Inhambane. Em Moçambique, existem cerca de 300 mil médicos tradicionais e destes, mais de 120 mil ainda não estão registrados naquele instituto. O Ministério da Saúde pretende regulamentar o exercício desta atividade para acabar com as promessas falsas de cura de HIV/SIDA, porém, tal não terá os efeitos desejados sem que se saiba de facto quem são, nem mesmo o modus operandi dos praticantes da medicina tradicional em Moçambique e, por isso, Nazir Abdullah pede a colaboração dos mesmos. O governo, através do Ministério da Saúde, começou o registro dos praticantes de medicina tradicional em 2012. O trabalho está a andar muito bem, mas é preciso finalizarmos. Ainda há praticantes que ainda não se registaram. E isso não é bom para vocês, para o vosso grupo, e não é bom também para o governo. É preciso nós sabermos quantos é que somos, que é para também as políticas que nós formos desenhar, responder ao número que vocês são aqui em Moçambique. A diretora do Instituto de Medicina Tradicional condena os promotores da falsa cura do HIV/SIDA, bem como os médicos tradicionais ligados ao rapto de albinos para fins supersticiosos, mas prefere falar de exemplos concretos dos resultados da colaboração entre o MISAU e os médicos tradicionais. Nós temos até colegas da medicina tradicional, dos praticantes, que estão a fazer a busca ativa dos doentes faltosos, dos doentes abandonados, para enviar para a unidade sanitária. Temos números de praticantes de medicina tradicional ou pacientes que foram enviados da casa, da comunidade, para a unidade sanitária. E como exemplo desta parceria, nós trazemos uma experiência da província do Niassa, do distrito do Ago, onde mais de metade, 64% dos doentes que estão em tratamento em tuberculose na unidade sanitária foram transferidos pelos praticantes de medicina tradicional. Nesta reunião regional Centro e Sul do Instituto de Medicina Tradicional, serão levados à mesa temas como a contribuição dos médicos tradicionais no combate à malária e tuberculose, bem como o uso de plantas medicinais no tratamento de doenças transmissíveis e não transmissíveis, e ainda serão partilhadas boas práticas resultantes da colaboração entre a medicina tradicional e convencional. O Ministério da Saúde está a trabalhar com as diversas associações de proteção de indivíduos portadores de albinismo para colocar protetores solares nas farmácias públicas.
Muitos albinos morrem de câncer de pele por falta de protetores solares. Os protetores solares existem, mas existem nas farmácias privadas. E está muito caro e nem todo mundo consegue ter acesso. Nem toda mãe lá no campo sabe que o seu filho tem direito a usar o protetor solar. Então nós estamos a lutar, é um dever do governo ajudar-nos a ter protetores solares nas farmácias dos hospitais, ou mesmo nas farmácias privadas, mas a um preço mais acessível. Discursos iguais a este têm sido cada vez mais frequentes nos últimos dias por parte das diversas associações de proteção de pessoas portadoras de albinismo. É que os protetores solares essenciais para este grupo custam entre 500 a 2.000 meticais, valor muito aquém da realidade dos moçambicanos, e não existem nas farmácias públicas, sendo por isso muitos deles vítimas do cancro da pele originado pela exposição excessiva ao sol. A ministra da Saúde, Nazira Abdullah, diz que o seu pelouro já está a trabalhar com as diversas associações e que os protetores solares só estarão disponíveis nas farmácias públicas caso este reflita a vontade das mesmas. Vamos ouvir quais são as preocupações, vamos desenhar um plano e nós vamos implementar aquilo que são as vossas preocupações. A nossa preocupação é dar o apoio para aquelas situações que este grupo identifica como sendo prioritárias. Se identificarem que é preciso haver disponibilidade dos protetores solares, vamos sim acolher, mas é preciso identificar ações concretas e nós, com muito gosto, iremos implementar estas ações. Já estamos a trabalhar com as diferentes associações e muito brevemente vamos produzir um documento em que vai acolher todas estas preocupações. Mais adiante, Nazira Abdullah lança um apelo para evitar-se o rapto de pessoas albinas que posteriormente são vendidas para fins supersticiosos. Não pode haver esta discriminação e não pode haver estes mitos errados. Isto eu aproveito também este momento para lançar um apelo. É uma profissional da saúde que está a falar, que não são pessoas diferentes, não trazem sorte, não trazem riqueza para ninguém, porque são pessoas iguais. Refira-se que um pouco por todo o país está a acontecer a distribuição gratuita de protetores solares a pessoas portadoras de albinismo, uma ação da Associação Amor à Vida em parceria com a Embaixada da Suíça. 70% da população adulta moçambicana não tem acesso formal aos serviços financeiros. A informação foi revelada hoje pelo governador do Banco Central no lançamento do Fórum Global sobre Políticas de Inclusão Financeira. O Banco Central quer reduzir a percentagem de exclusão da população aos serviços financeiros dos atuais 77% para 75% até 2019. A exclusão financeira abrange não só pessoas que não têm conta bancária, mas também aquelas que não usam telemóvel para pagar serviços, enviar e receber dinheiro. Nosso objetivo é atingir cerca de 25% da população a ser servida, a ser incluída financeiramente. Neste momento estamos com cerca de 23% da nossa população ativa beneficiando dos serviços financeiros. Para encontrar saídas não só para Moçambique, mas também para outros países, estarão reunidos em Maputo a partir desta terça-feira 450 peritos sobre inclusão financeira e membros da Aliança para a Inclusão Financeira. Vão ser dias de muito trabalho, dias de debates, dias em que trocaremos experiências entre nós e daremos também aquilo que Moçambique está a fazer no domínio da inclusão financeira. And what brings them together actually is to learn from each other. Penso que trabalhando juntos, uns com os outros, iremos aprender a levar informação financeira para mais pessoas carenciadas, para que elas tenham acesso aos serviços financeiros. Mesmo que se trate de serviços ínfimos, estes irão fazer diferença. Financial service can make a huge difference in the life of a poor person. O encontro sobre inclusão financeira termina no próximo dia 4 com a assinatura do chamado Acordo de Maputo, que vai definir caminhos a serem seguidos para que as pequenas e médias empresas sejam impulsionadoras da inclusão financeira.
Em Manica, o novo comandante provincial da Polícia da República de Moçambique instou os elementos da corporação a serem mais operativos. Armando Mude pediu aos comandantes distritais a elaborarem planos operativos que incluem a instalação de setores policiais nas zonas recônditas. O novo comandante provincial da PRM de Manica, recentemente empossado, adjunto superintendente da polícia, promete trabalhar para combater o crime de várias ordens neste ponto do país. Armando Canhenze Mude, falando aos vários quadros da polícia que participaram na cerimônia da sua apresentação, deu TPC aos comandantes distritais a elaborarem planos operativos que incluem a instalação de setores policiais nas zonas recônditas. Para os comandantes distritais, peço que comecem já a fazerem planos operativos, porque eu gosto do comandante de terreno, não comandante do gabinete. Comandantes com planos de puxar os vossos serviços, nossos, para a comunidade mais recôndita. Se possível, fazendo projetos de criação de mais setores policiais, que é para o último elemento da comunidade lá, no posto administrativo, na localidade, ter os nossos serviços. Já Timóteo Bernardo, comandante provincial cessante, disse sair de Manica de cabeça erguida, uma vez ter contribuído para o combate à criminalidade e acidentes de viação, dando dicas ao seu sucessor para olhar mais aos crimes transfronteiriços e imigração ilegal. As áreas, nós já baixamos os crimes, baixamos os acidentes de viação. As áreas que nós temos que dar maior atenção neste momento são ligadas ao crime transfronteiriço, à imigração ilegal, não é? Temos a proteção dos recursos naturais. Refere-se que dados policiais apontando que os crimes tendem a reduzir em Manica contrastam com a realidade no terreno. Semana passada, uma pessoa morreu e outras duas, sendo uma das vítimas, esposo da ministra de Gênero, Mulher e Ação Social, ficaram gravemente feridas durante um assalto na cidade de Chimoio. Vamos a um breve intervalo, voltamos a seguir.